Afonso III e eu tô caçando lagartixas. Pegue esse charuto e me dê esse estilingue. Não passes pra mim, moleque. Seu Ramon! Está trabalhando como carpinteiro, seu Ramon? O senhor sabe por que não fomos à escola hoje? O Nhonho, a Francisquinha e eu? Sei, porque hoje é domingo. Chaves. Todo mundo conhece Chaves, né? E essas frases que eu citei aqui são de episódios relativamente conhecidos, né, no Brasil, com exceção aí do episódio do Carpinteiro, que chegou um pouquinho depois, né? Que são episódios com uma dublagem um pouquinho diferente, onde o Chaves tem a voz fininha e o Professor Jafales tem outra voz, de outro dublador. E o Seu Madruga era chamado de Seu Ramon e a Chiquinha de Francisquinha. Esses são os episódios da primeira dublagem feita para Chaves aqui no Brasil, do lote de 84. Apesar do lote se chamar lote de 84, ele foi dublado entre 83 e 85. Chaves, os episódios de Chaves chegaram no Brasil para serem dublados em 83 e os episódios com a voz fininha foram dublados esse ano. Aí as dublagens seguiram em 84, né? E inclusive o Chaves foi exibido pela primeira vez em 84 e o lote continuou até 85, né? Tanto que em alguns episódios o ano de 1985 é citado ali, né? Como no episódio do prêmio de loteria e Nasce uma Bisavó. Né? Que o Chaves fala: Oi, 85, burro. E não só Chaves, mas Chapolin também chegou na mesma época. Né? Estreou até antes de Chaves, inclusive. E por incrível que pareça, o Chapolin também tinha a voz fininha. Que não faz muito sentido, mas né? E o que a gente percebe no lote de 84 é que as primeiras dublagens feitas em 83 eram bem experimentais, né? Aí depois, ao longo dos anos de 84 e 85, já melhorou bastante, as vozes já eram as conhecidas, né, de sempre. E sinceramente, eu acho que eu considero a dublagem de 84 a melhor dublagem de todas, cara, sinceramente. Apesar de ter bastante eco ali, né, que é coisa da época mesmo, né, essas coisas assim. Já no primeiro lote, as vozes dos personagens já estavam bem consolidadas. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos ver todos os episódios que foram dublados no lote de 84. Fiz uma lista aqui com todos os episódios dublados nesse lote, todos os conhecidos, obviamente, né? Que a gente sabe que tem alguns episódios que o SBT dublou, mas nunca exibiu, né? Tem essa questão aí. Inclusive, vamos falar aqui de dublagens perdidas, né? De episódios que foram redublados, mas que tem dublagens que foram perdidas com o tempo e substituídas por outras mais recentes, né? Então, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vamos começar o vídeo. E só para constar, vamos falar dos episódios aqui na ordem cronológica original que eles foram exibidos lá no México. E, né, é engraçado reparar algumas coisas aqui, que, por exemplo, enquanto as dublagens de 84 foram feitas, o Ramon Valdez ainda estava vivo, o que é interessante, e que os seriados eram recentes, né, de uma certa forma. Tipo, é a mesma coisa que a gente tá em 2024 e dublar um seriado que foi gravado entre 2013 e 2019. É a mesma coisa, sinceramente. Mas enfim, algumas dublagens são perdidas, mas tem episódios perdidos que também foram dublados, como o primeiro da nossa lista, que é Aventuras em Vênus, de Chapolin. Ele estreou no Brasil lá em 84 e parou de ser exibido em 92, com os semelhantes que foram engavetados, né? E diferente de outros, ele nunca mais voltou a ser exibido, nem no Brasil e nem em nenhum outro lugar do mundo, tornando-se assim um episódio perdido mundialmente, mas que foi recuperado por gravações de VHS feitas na época em que ele era exibido. E se você procurar por esse episódio no YouTube, vai estar lá bonitinho, né? Ele lá com a dublagem de 84. Boa demais, boa demais. Quem será o novo chefe é o sketch dos ladrões. E algo interessante a se notar nesse sketch é que o Chompras era chamado de Sai de Trás. Sim, é a primeira vez que ele aparece em uma dublagem, ele é chamado de Sai de Trás. Sei lá por quê. Inclusive, esse é provavelmente o primeiro episódio de Chaves dublado, né? Ele foi exibido junto com o episódio de Chaves. O episódio O Leiteiro, que provavelmente é o primeiro episódio a ser dublado no Brasil. Não foi o primeiro exibido, mas, né? Já que aqui o Seu Madruga é chamado de Seu Ramon, a Chiquinha de Francisquinha, e o Chaves tem a voz fininha também, né? É que a Chiquinha pergunta: e agora? Como vamos dar comida pros gatinhos? Aí o Chaves: Ah, não
que anum? Não sei. Um episódio bem das antigas mesmo, né? Lá de 83 ainda. Uma múmia bastante egípcia. Nesse episódio a gente nota, né, que o Rubem Aguirre, ele é dublado pelo Potiguara Lopes ainda. E que ele tem aquela risada dele. Veja as pirâmides do Egito. Veja o Colosso do Ceará. E algo dos primeiros episódios de Chapolin que chegaram no Brasil é que ele ainda era chamado de Polegar Vermelho. E nos primeiros mesmo, nos primórdios mesmo, ele ainda era chamado de Vermelhinho. Só que eu acho que ainda em 84 ele foi mudado para Chapolin já, em português. A Autópsia, esquete do Dr. Chapatin, que foi exibido junto com A Casa de Chá do Luar, de 8 de agosto de 1984. Só o título do episódio já entrega quando que ele foi dublado, né? Infelizmente perdemos o avião, graças a Deus. Que um esquete do Dr. Chapatin que foi exibido junto com O Pistoleiro da Marreta Biônica, que é sinceramente um dos melhores episódios dessa época, de 73, né? O Anel de Brilhante do Chapolin também foi dublado nessa época. Seu Madruga Sapateiro, parte 1, de 73, né? Episódio lá dos primórdios da dublagem, né? O Chaves tinha a voz fininha, Seu Madruga era chamado de Seu Ramon, né? E ele é do final da temporada de 73, ou seja, a Chiquinha já não tá nesse episódio. E o episódio do Seu Madruga Sapateiro, ele é conhecido pelo bordão do Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Só que nessa versão de 73, como é um dos primeiros dublados, né, eles decidiram traduzir literalmente do original. Aí ficou assim: A vingança nunca é boa, mata a alma e envenena. O negócio nem rima e... E o Kiko até zoa isso no episódio. Não, Seu Madruga, não faça isso, não. Não, Seu Madruga, lembre-se de que a vingança nunca é boa, mata a alma e envenoa. O Bandido, também conhecido como Vamos à Disneylândia com Polegar Vermelho. Esse Polegar Vermelho aí denuncia a idade do episódio. O Ano Novo de Chaves, onde também temos o Potiguara Lopes na voz do Professor Girafales. E o choro do Chaves é um pouquinho diferente nesse episódio, ele chora assim... É que eu prendi o dedo na porta. Não, ele não tem a voz fininha nesse episódio, ele já tem a voz normal mesmo. Só o choro que é diferente. E aquele que tem a música Já chegou ano novo, Natal ficou pra trás, e essa noite começa um ano mais. Aí o Potiguara Lopes. Aí nós entramos no ano de 74 com a exibição de ioiôs. Que além dos personagens de Chaves, temos também o policial dos impostos, que é dublado pelo Ouney Casarré, o mesmo dublador do Pica-Pau. Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. Puxa, Pelipano, mas você é burro. Pense em alguma coisa. Também temos a doença do Kiko, que tanto nesse episódio quanto em outros mais antigos, a gente repara que a voz do Kiko ainda não estava muito consolidada, né? O Nelson Machado fazia aquela voz assim, a mesma voz que ele fazia para os personagens mais bobões, né, do caso Villagrán mesmo. Só depois que ele ganhou uma voz mais característica. A Revólver Dado Não Se Olham as Balas, do Chapolin, né? Mais um episódio clássico. A Cruz Vermelha, né, de Chaves. Apesar da versão que a gente mais conhece ser com a Dona Neves, essa é a mais antiga com o Seu Madruga mesmo. A Casa Dada Não Se Contam os Fantasmas. Aliás, eu acho que o ano de 74 é o ano que mais teve episódios de Chapolin dublados no lote de 84, né? Se não me engano. Os Dois Ladrões, obviamente, um esquete dos Dois Ladrões, que antecede o episódio de Chaves Seu Madruga Carpinteiro, parte 1. Que é um daqueles bem das antigas mesmo, né, cara? Tá ele aí, ó. Também temos o Vendedor de Refrescos, parte 1, que também foi um dos primeiros dublados lá do comecinho mesmo. Seu Madruga é chamado de Seu Ramon aqui ainda, né, inclusive. Quer dizer, eu não sei se é nesse episódio do Carpinteiro, eu não tô lembrado muito bem. Só sei que esse aqui é o que aparece lá, a casa abandonada do segundo parte, né, a casa desocupada.
Além disso, mais vale uma noite bem dormida que uma boa comida, parte 2, que é a continuação daquele episódio, também foi dublado em 84. Não confunda A Casa Está Caindo de Velha com A Velha Está Caindo da Casa, mais um clássico, né? Seu Madruga vai ser despejado, e aqui nós temos o primeiro caso de episódio que foi dublado em 84, mas que essa dublagem foi perdida posteriormente e trocada por outra, né? Provavelmente feita em 90, acho que foi em 90. A Tragédia do Chespirito, que antecede o episódio O Verniz Invisibilizador. Cyrano de Bergerac de Chespirito, que antecede o episódio Ama o Teu Inimigo. O Soldado Atrapalhado de Chespirito, que antecede o episódio Depois de Jogarem um Chapolin, Tapem o Poço. E finalizando o ano de 74, temos Uma Coisa é Ser Sansão, a outra é usar peruca. Indo pro ano de 75, temos aqui o episódio Selva, aquele episódio que ele pega uma televisão para assistir o programa do Chaves. Vai vendo o programa do Chaves aqui. Isso, assiste aí. Violonistas e Violonadas, mais um caso de dublagem perdida e posteriormente substituída por outra, né? Inclusive, esse é provavelmente o primeiro episódio onde o Osmiro Campos dublou o Professor Girafales, substituindo o Potiguara Lopes, né? Mas, como já disse, a dublagem é perdida, infelizmente. A Fonte dos Desejos, mais um clássico. Posso não emprestar o que é meu, mas dos outros, outro clássico. O Louco Porca Solta, mais uma dublagem perdida que foi exibida por um bom tempo, mas que se perdeu com o tempo, infelizmente. Jogando Futebol, que caso não se lembre, né, porque tem vários episódios de futebol, é o episódio que tem essa cena aqui, ó. Eu tenho que ser o Luiz Pereira, hein? Não. Eu é que sou o Luiz Pereira. Não, eu falei primeiro. Não, mas isso não me importa. Não, é porque sempre tem que ser do jeito que você quer. Porque eu é que sou o dono desta bola. Portanto, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero é ter o Luiz Pereira! O Aniversário do Seu Madruga, mais uma dublagem perdida, infelizmente, né? Bagunça Desorganizada, outra dublagem perdida, mas que temos acesso a ela, inclusive sabemos que o Professor Girafales era dublado pelo Potiguara Lopes aqui ainda. Sim, algumas dessas dublagens perdidas a gente tem acesso ainda, né? Mas eu não tô falando disso aqui porque eu não lembro de todas que tem, então é melhor, né? Uma múmia incomoda muita gente, duas muito mais. É aquele episódio que os caras andam com a múmia no meio deles, é engraçado esse. Aí nós temos o Dia Internacional da Mulher, parte 1, O Namoro do Seu Madruga, parte 3, e Se Beijo Fosse Sapinho, o Mundo Seria um Brejo, parte 4. Ou seja, praticamente toda a saga das Novas Vizinhas de 75 foi dublada no lote de 84, com exceção apenas da parte 2. Quer apostar como nunca mais eu entro numa aposta? Esse episódio aqui é um caso curioso, porque ele foi dublado em 84, mas só foi ver a luz do dia pela primeira vez em 2014. Quando o SBT Vídeos passou ele acidentalmente, eu acho, né? E quando passou lá em 2014, ele tá com a qualidade bem ruim e o final tava faltando. Por isso podemos considerar que essa dublagem de 84 é uma dublagem perdida, já que só foi exibido uma vez e nunca mais. E depois disso foi substituída por outra. De Caçador e de Louco, todos nós temos um pouco. Esse é um caso curioso, pois temos os dois dubladores do Professor Girafales no mesmo episódio. O Potiguara Lopes faz a voz do Rubem Aguirre e o Osmiro Campos faz a voz de um locutor de rádio que aparece aí também. Bem interessante. Vamos brincar de Carrinhos, mais um clássico. O Mendigo, mais uma dublagem perdida e substituída posteriormente. O Fantasma do Pirata, outra vez uma dublagem perdida. Fazer o que, né? A Casa da Bruxa, mais um episódio clássico, né? Fazer o que, né? Cleópatra e Júlio César, outra dublagem perdida. E aqui, curiosamente, o Horácio Gomes é dublado pelo Mário Vilela, o dublador do Seu Barriga. O que é curioso, né? De certa forma. Sai de baixo que lá vem pedra. O episódio dos Aerolitos. O Atropelamento. Mais um episódio clássico. O Banho do Chaves. A segunda de 4 versões.
Quem com catapora fere, com catapora será ferido, mais um clássico, onde o professor Girafales, também com a voz do Potiguara Lopes, nos brinda com este momento aqui. E agora o que eu faço, paizinho? Não passe isso pra mim, moleque! E Os Insetos de Chaves para finalizar a temporada de 75. Tá aí, né? E vamos agora para a temporada de 76, que é aberta com A Limpeza do Pátio. E algo interessante a se notar é que nenhum episódio de Chapolin foi dublado das temporadas de 76 e 77 foram dublados em 84. Os próximos só vão vir lá em 78. O Frango da Dona Clotilde, mais uma dublagem perdida, infelizmente, né? Uma Epidemia de Pintores, parte 2, outra dublagem perdida, né? Fazer o quê, né? O Defunto Será Maior. E esse não é perdido, não. Esse aí é exibido até hoje com a dublagem de 84, né? Exibido até hoje não, né? Mas até hoje podemos assisti-lo com a dublagem de 84. Bombinhas são perigosas, ainda mais em mãos erradas. O clássico episódio do Eu Prefiro Morrer do que Perder a Vida. Os Remédios do Kiko, mais um clássico aí, né? Eu não creio em fantasmas, mas que existem. De Engraxate a Cabeleireiro, adivinha só? Outra dublagem perdida. A Briga de Quem é o Varal, adivinha? Aí, isso mesmo, outra dublagem perdida. O Jogo de Ping Pong, parte 2. E adivinha... Não, dessa vez não é perdida, não. O curioso desse episódio é que a primeira dublagem é a que a gente assiste até hoje, mas a segunda dublagem é perdida. Ou seja, né? Redublaram pra quê? A Festa da Boa Vizinhança, parte 3. Outra dublagem perdida. Fazer o que, não é? Opa! Parece que chegamos nele, hein? O Matador de Lagartixas. O primeiro episódio de Chaves exibido no Brasil. Aqui temos de tudo. Chaves com a voz fininha, o professor Girafales com a voz do Potiguara Lopes. Só não temos a Chiquinha chamada de Francisquinha e o seu Madruga chamado de seu Ramon, né? O que nos faz reparar que esse foi o primeiro episódio exibido, mas não foi o primeiro dublado. Mas é o clássico Matador de Lagartixas do Chaves com a voz fininha. Não se diz cagueta, se diz chupeta. O pessoal reclama, mas eu gosto bastante dessas dublagens aí do comecinho, pô. Eu acho diferenciado e bem legal. Acho bem legal. Finalizando a temporada de 76, O Ano Novo. Sim, Chaves tem 2 episódios de Ano Novo e os 2 foram dublados em 84. Olha aí. E provavelmente os 2 foram exibidos na virada de ano de 84 para 85, né? Provavelmente. Agora indo para a temporada de 77, né, que é uma das temporadas com mais episódios. Acho que é a temporada com mais episódios de Chaves dublados nessa época. Inclusive tem vários clássicos aqui, o que não é o caso de Quem Não Tem Cão Caça com Rato, parte 2. Que, assim como o episódio lá das Aventuras em Vênus, é perdido mundialmente. Ele foi exibido no Brasil ao longo dos anos 80 até 92, quando ele foi engavetado e nunca mais voltou a ser exibido na televisão. Nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo. Quem Semeia a Moeda Colhe Tempestade, mais um clássico aí, né? A Máquina Fotográfica, parte 1 e O Fotógrafo, parte 2. A saga inteira dublada nessa época. O Fantasma da Vila, o episódio que o Chaves mata o seu barriga, né? Ajudem-se uns aos outros, outra dublagem perdida, né? O Cavaleiro das Mil Encrencas, uma das primeiras vezes em que o professor Girafales foi dublado pelo Osmiro Campos. Tanto é que ele comete um pequeno deslize aqui, né? Chavo, você está louco? Sim, ele chama ele de Chavo, que é o nome original dele, né? Mas é um dos primeiros episódios, então vamos considerar aqui, né? Os Carpinteiros, parte 1, o que chega até a ser engraçado, né? Porque tanto a primeira parte da saga de 74 e da de 77 foram dubladas, mas as segundas partes não. Isto é curioso. O Álbum de Figurinhas, mais um clássico aí, né? Um Bom Encanador Não Entra Pelo Cano, parte 2. Bom demais, bom demais. O Calo do Sr. Barry. Ah, logo agora que eu queria ver meu time jogar. O episódio que tem o jogo da Alemanha
O Professor Apaixonado, mais um clássico. Nem todos os bons negócios são negócios da China, parte 1. Olha aí. Com 2 cartas no varal. Mais uma dublagem perdida, né? Fazer o quê, né? Estou morrendo de saudades da minha amiga, mas não muito. Nunca foi um episódio muito exibido assim pelo SBT, né? Mas ele foi exibido aí ocasionalmente, né? Inclusive a sua dublagem foi substituída por motivos de... vai lá se saber. Ainda em 77 temos A Bruxa Está Solta, Panqueca pra Dentro, Barriga pra Fora, Como Treinar um Novo Campeão e Um Finíssimo Tecido Made in Taubaté, finalizando a temporada de 77. Já em 78 não temos muitos episódios dublados, apenas 3 de Chaves e 3 de Chapolin. Começando por Chaves, temos aqui o Vendedor de Churros, parte 3. Esse clássico aqui onde o seu Madruga vende churros, né? Os Chifrinhos de Nozes, que é uma dublagem perdida, ou seja, tecnicamente só temos 2 episódios de Chaves então, né? E a Mudinha de Chirimoia, que essa já é comum. E de Chapolin temos basicamente os 3 primeiros episódios de Chapolin que foram exibidos no Brasil. Começando aqui pelo curta Doutor Chapatinho e o Contrabando, que antecede o episódio Com Essas Pulgas Não Se Brinca de Pula-Pula, que foi o 3º episódio de Chapolin exibido por aqui, não é? O Anel da Bruxa, o 2º episódio exibido por aqui, e Aristocratas Vemos, Gatunos Não Sabemos, que foi o 1º episódio de Chapolin exibido no Brasil, antes mesmo do 1º episódio de Chaves, inclusive. Também em agosto de 84. Agora, desses 3 que eu falei agora, não se sabe qual deles foi dublado primeiro, mas se eu fosse chutar um, eu diria que é o das Pulgas. Tem cara. E indo pro ano de 79, o último ano da exibição original, tanto de Chaves quanto de Chapolin, temos aqui Leonardo da Vinci, que também é uma dublagem perdida, né? Fazer o quê, né? Futebol é Minha Melhor Medicina, do Dr. Chapatin, que antecede o episódio 20 mil beijinhos para não morar com a sogra. O Banho, também uma dublagem perdida da 4ª das 4 versões do Banho do Chaves, né? O Robô que Pirou, sendo o episódio mais recente de Chapolin, que foi dublado no primeiro lote de dublagem. E um dos primeiros dublados também, né? Porque, né, o Rubem Aguirre ainda tá com a voz do Potiguara Lopes aqui. Dando Sorte com Muito Azar. E a partir daqui, praticamente todos os próximos episódios de Chaves dublados pela Maga foram dublados em 84, então, né? O Restaurante da Dona Florinda com o Garçom Cucalizinha. A Aula de Matemática, mais um clássico aí, né? Ah, sim, e lembrando que a maioria desses episódios dublados na segunda metade de 79 aí foram exibidos em 85 e não em 84, como convencionalmente, né? Na Escola Domingo, bem, esse não é um caso, né? Esse aí foi um dos primeiros dublados e um dos primeiros exibidos também. Nasce uma Bisavó, a estreia da Dona Neves, né? No seriado. Uma Ajuda pra Cruz Vermelha. O Parque de Diversões, parte 2. O Sonho que Deu Bolo. Eu Sou a Mosca que Caiu na Sua Sopa. As 2 partes de Caça ao Rato. Reivindicação Salarial para o Chaves. O Bolo. Os Gatinhos do Chaves. Todas as 4 partes dos Hóspedes do Sr. Barriga. E por fim, A Máquina de Lavar, o último episódio de Chaves originalmente, né? E que também foi dublado no primeiro lote de 84. Só que a dublagem é perdida, então. Esse foi o vídeo falando sobre todos os episódios dublados no lote de 84 da Maga. Se quiserem um vídeo sobre o lote de 88, o segundo lote de dublagem, comentem aí. CCC, curta, comente, compartilha, se inscreve nesse canal e eu vou